E aí, família MK, tranquilidade? Sou o Danilo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Bom, família, começando mais um Mundo Cão Responde, e a gente tem percebido que a galera tem gostado. A gente tem sempre lido assim nos comentários: poxa, essa era a dúvida que eu tinha, poxa, obrigado por me responder. A gente tem percebido que essa proposta do novo quadro, além dos outros que nós temos sobre saúde, dicas de equilíbrio, doenças, a gente tem visto que a galera tem gostado muito. Bom, hoje selecionamos outras 5 perguntas, que são as mais recorrentes, e eu espero que dessa forma também a gente atenda a um número maior de pessoas. Vamos lá, família. Primeira pergunta vem da Laísa Anjos. Sei que o vídeo não é para tirar dúvida, porém é o mais atual. Achei que aqui seria mais fácil de você visualizar. Meu pai comprou 2 filhotes de Rottweiler. Elas têm aproximadamente 1 mês e 11 dias. São meus primeiros Rottweilers. Ambos são fêmeas, Kiara e Akira. Queria saber se a coleira peitoral é uma má ideia para quando elas ficarem um pouco maior. E se o fato das duas ser fêmea pode acarretar muitas brigas. Bom, Laísa, vamos lá. Parabéns pelas hotzinhas. Adorei os nomes, Kiara e Akira. Primeira pergunta. Coleira peitoral. Coleira peitoral, se vocês observarem, ela é mais indicada para cães que não têm tanta força muscular, tá? E de médio para pequeno porte. Principalmente para os cães de pequeno porte, porque eles não têm tanta massa muscular e o pescoço é extremamente frágil. Também é muito indicado para os cães braxcefálicos. Braxcefálicos são aqueles cães com nariz com focinho muito achatadinhos, como os pugs, os bulldogs. Tá? Por quê? Porque por não ficarem no pescoço, não forçam a respiração do cão no ato da correção ou do cão tentar fugir do passeio ou sair do seu controle. Para o Rottweiler eu não acho interessante. Nós temos 2 vídeos no canal, um chamado Dicas para Passear com Seu Amigo e um outro chamado Guias, Coleiras e Enforcadores, onde nós apresentamos, principalmente neste segundo vídeo, vários tipos de coleiras que você pode encontrar em pet shops. E nós até abordamos a questão da peitoral. O que eu indico para cães musculosos, assim como os Rottweilers, e é o que eu uso aqui em casa, é a coleira que é vendida em vários sites. A nossa nós compramos no Mercado Livre, chamado Coleira Encantador de Cães. Você vai ver essa coleira nesse vídeo, Dicas para Passear com Seu Amigo, e no vídeo Guias, Coleiras e Enforcadores. Por que eu a uso? Ela não estrangula, ela é facilmente colocada pelo cão e ela tem uma gargantilha que deixa até esteticamente mais bonita. E essa gargantilha faz com que a coleira fique no lugar exato, que é aqui na base da mandíbula. As outras coleiras que nós encontramos, por elas serem soltas, você até inicialmente coloca aqui, mas ao longo do passeio ela afrouxa e desce até aqui. E aqui você não consegue controlar o seu cão. Tá? É mais fácil controlá-lo por aqui. A peitoral fica justamente na região mais forte do cão, que é o tórax. Então, cães fortes você não consegue corrigir e comandá-lo no passeio. Por essa razão, eu não acho a peitoral interessante. E nem mesmo para fazer a transição. Tá? É importante que cães poderosos, cães fortes, já aprendam a ser conduzidos da maneira como eles serão no futuro. Tá bom? E a sua outra pergunta é o fato delas serem fêmeas, se elas podem acabar brigando muito. As fêmeas, elas são menos territoriais nessa questão da briga do que os machos. Elas ficam um pouquinho mais dominantes quando elas estão no cio. O instinto maternal acaba falando mais alto. E por uma questão dela proteger o espaço onde ela pode ter a sua ninhada, ela pode sim ser um pouco mais agressiva com outra fêmea. Como você comprou 2 Rottweilers, creio eu, da mesma matilha, é provável que elas entrem no cio ao mesmo tempo, ou com intervalos muito pequenos. Caso você pense em castrá-la, tá, nós temos um vídeo chamado castração. O ideal, tá, alguns veterinários dizem que é depois do primeiro cio, outros veterinários dizem que é antes do primeiro cio. De qualquer forma, procure o seu veterinário.
Pode acarretar? Pode. Não quer dizer que terão brigas, ok? E normalmente as fêmeas brigam quando ficam no cio. Fora do cio, elas se entendem muito bem, tá bom? Wesley Bessa. Danilo, o que seria 15 dias de incubação? A incubação, Wesley, é o período que você precisa para que a vacina complete o ciclo de proteção dentro do organismo do cão. De uma maneira muito, assim, muito grosseira falando, é o tempo que você precisa para que a vacina, ao ser aplicada, percorra todo o corpo do animal, deixando proteções químicas no animal. É uma maneira muito grosseira, mas é a mais fácil para todo mundo entender. Então, quando você aplica a vacina no cachorro hoje, não quer dizer que imediatamente ele já está protegido. Não. Ela precisa iniciar uma reação no organismo do seu cão para que sim, ele possa estar protegido, para que ele possa estar imune às doenças que essa vacina pretende protegê-lo. Lembrando, família, não existe vacina 100% eficaz. Já conversei com vários veterinários, o nosso veterinário sempre fala o seguinte: as vacinas, por melhor que sejam, e a gente sempre usa vacinas importadas, elas protegem 98% do cão. Existe uma janela de 2%, hipoteticamente falando, que seria a imunidade natural do seu cão e a alimentação, as vitaminas que você tem que dar. A vacina não consegue proteger 100% do seu cão, tá? Mas respondendo então mais uma vez, Wesley, essa questão desses 15 dias é o período que você precisa aguardar para que essa vacina consiga completar o ciclo químico dela para proteger o seu cão. Por isso que a gente sempre fala, vacinou o seu cão na 4ª dose da múltipla, no caso daquelas raças que a gente vive falando, né? Rottweiler, Labrador, Golden, Doberman, Pit, Pastor, Doberman Pinscher, se não me engano, os Bull Terriers também agora tem que tomar 4 doses, tá? Esse é o novo protocolo. Você tem que aguardar 15 dias justamente para que a vacina possa fazer o efeito. Do contrário, você vai estar levando seu cachorrinho à rua num período ainda de preparação da imunização do cão, tá? Bom, Larissa Levi. Danilo, eu gostaria de saber se o Rottweiler é uma boa escolha para quem tem crianças menores de 5 anos. Bom, Larissa, eu tenho Rottweiler desde que a Anne tem 9 meses de vida. Nunca, juro por tudo que é de mais sagrado nessa vida, nunca tive incidente algum dos nossos Hotts com a Anne. Muito pelo contrário, a gente tem uma proteção exagerada deles para com a Anne, tá? O Rottweiler é uma das raças mais indicadas para crianças, porque ele é extremamente forte, ele é extremamente tolerante às brincadeiras das crianças, que é aquela coisa mais sem limite, de puxar, de apertar. Mas é importante, Larissa, que a sua filha ou o seu filho seja preparado para conviver com um cachorro. Não é porque ela é criança que ela pode fazer qualquer coisa com seu cão. Nós temos um vídeo que é como apresentar um cão a uma criança, tá? Ou como apresentar uma criança ao cão. Dá uma olhadinha na playlist dicas e você vai encontrar. A gente explica isso. Os acidentes ou incidentes acontecem sempre por erro de conduta humana, nunca por erro de conduta do cão. O cão ele reage a algo que ele recebe, tá? Então assim, se você vai engravidar e já tem um cachorro ou vai adquirir um cão durante a gestação, é importante que esse cãozinho aprenda a ser manipulado de uma maneira um pouco mais bruta. Não quer dizer que seja uma maneira violenta. Por quê? Porque o bebê vai engatinhar, vai enfiar o dedo no nariz do cão, vai puxar a orelhinha. É normal. Então você vai acostumando o seu cão desde pequeno a isso. Quando você já tem uma criança em casa e vai trazer um cão para dentro de casa, você precisa muito orientar o seu filho, para que ele entenda principalmente que o cão não é um brinquedo. Ele não pode fazer o que ele quer com o cão. Um cão que recebe maus tratos, seja físico ou psicológico, ele guarda isso e quando ele se sente poderoso o suficiente, ele confronta e enfrenta. E provavelmente seu filho vai perder. Então não há risco algum.
desde que você prepare o seu filho para receber este cão. O seu filho tem que ser tão equilibrado quanto o cão, o seu filho vai ter que ser corrigido assim como o seu cão, e assim por diante. Mas risco zero, tá bom? PBO. E aí, família MK, tranquilidade? Já estamos em 2017 e vocês não fizeram vídeo sobre a necessidade da quarta dose da múltipla. Abraço a todos. Bom, PBO, nesse vídeo até que você comenta, vacinas, nós havíamos comentado da importância da quarta dose da múltipla. Tá? De repente, você estava querendo algo que justificasse a importância da quarta dose. Bom, a vacina múltipla ela protege contra a sinomose, hepatite infecciosa canina, parvovirose, leptospirose, adenovirose, coronavirose e a parainfluenza animal. Essas doenças todas, tá, dependendo das raças, existem raças que, apesar do porte, elas são extremamente sensíveis. E na pergunta do Wesley Bessa, eu acabei comentando sobre isso. O novo protocolo médico veterinário orienta que aquelas raças que eu mencionei, e devem existir algumas outras, precisam receber a quarta dose. Existe uma doença que eu citei agora, a coronavirose, também conhecida como gastroenterite, que foi a doença que quase matou a Pandora na época da morte do Hunter. Pandora vacinada, recebendo todos os reforços necessários, com vitaminas. Ela ficou tão depressiva com a morte do Hunter que a imunidade dela despencou. Ela parou de comer, ela parou de beber, ela foi internada, ficou internada 17 dias, mas foi contaminada pela coronavirose. Como eu falei, as vacinas protegem 98%. Como a imunidade dela despencou, mesmo com todo o tratamento que a gente estava dando a ela, tanto de apoio psicológico quanto de alimentar e de vitaminas, ela foi contaminada e quase morreu. Pandora perdeu cerca de 20 quilos. Tá? Então essa quarta dose é para proteger da coronavirose, também conhecida como gastroenterite. A raça Rottweiler é uma raça muito sensível. Não quero dizer que seja uma raça frágil demais, mas ela é muito sensível e por isso ela precisa dessa dose. Assim como as outras que eu falei, os pitbulls, os bull terriers, os labradores, os goldens, os pastores, os dobermans pinscher e outras. Tá? Então é muito importante. Mas Danilo, você está falando isso porque o seu veterinário te disse. Sim, o meu veterinário me disse e outros vários veterinários já me disseram. Tanto da nossa região, Araruama, quanto da capital. E eu já pesquisei diversas matérias na internet, quando a gente vai abordar os assuntos sobre doença e saúde, eu sempre estudo bastante, peço auxílio ao meu veterinário, e aí só depois disso que eu gravo o vídeo. Em todos esses sites, lógico, sites atuais, eles falam da importância da quarta dose. A gente sabe que existem inúmeros casos que a gente recebe nos comentários de pessoas que dizem que os veterinários não quiseram dar a quarta dose. Particularmente eu não entendo o porquê, porque se a gente for para pensar da maneira capitalista, o veterinário está ganhando. Né? Você vai pagar uma vacina a mais. E a gente não entende o porquê. Mas é muito importante sim, caso o seu veterinário se recuse a dar, porque ele pode até dizer o seguinte, não é necessário, peça, não vai fazer mal, desde que você respeite o intervalo mínimo de 21 dias e máximo de 28. Tá? Pelo menos é este o ciclo orientado pelo protocolo. O nosso ciclo aqui em casa é de 21 dias, entre uma dose e outra. Depois, as doses anuais de reforço é de 1 ano. Se ele não quiser dar, compre a vacina na clínica e aplique você em casa ou peça para o enfermeiro veterinário aplicar para você. Tá bom? Espero ter lhe atendido, mas a gente já havia comentado isso em diversos vídeos. E por último, família, para a gente encerrar, a pergunta vem do 3006 Fox Dog. Guerreiro, há um certo tempo atrás, li algo a respeito de que se cortava a cauda dos Dobermans por elas serem quebradiças no final. E essa prática ainda é comum na Europa. Será isso verdade? Bom, brother, esse vídeo, né, quer cortar, corte o seu rabo, tem outro que a gente fala sobre direitos e deveres do proprietário. Bicho, esse vídeo que a gente gravou deu uma dor de cabeça pra gente absurda. Porque além do corte da cauda, que é chamada caudectomia, a gente condenou o corte de orelha,
corte de cordas vocais, arrancar as unhas, tanto dos gatos quanto dos cães. Aí você tem a conchectomia, caudectomia, a ornicectomia. Isso deu um problema pra gente, porque tanta gente veio ofender e criticar a nossa posição, e depois, vasculhando, a gente percebeu da onde vinha isso. Isso vinha de criadores que tinham o hábito de cortar, tá? De mutilar o seu cão. Quem está falando isso não é o Danilo. É um decreto de lei, ok, que foi sancionado e que está em vigor. Eu não estou inventando absolutamente nada a respeito disso. Quem cria cão sabe. Eu vou pedir licença aqui para vocês rapidinho, eu vou abrir o decreto e vou ler para vocês, para que vocês entendam que o que eu estou falando não é a minha opinião, tá bom? Não é uma questão, o Danilo não gosta. É uma questão de lei. Cadê? Meu Deus, cadê? Bom, família, desculpa o corte que eu fui procurar aqui para vocês, a lei, tá? Para que não fique parecendo que é o Danilo que está falando e inventando, como tanta gente me acusa. E mais uma vez eu falo, o corte era meramente estético. As pessoas diziam absurdos do tipo, Rottweiler que tem cauda não cresce. Pitbull que não corta a orelha, não fica forte. Isso é um absurdo. Isso não existe. Não existe literatura médica, científica que fale nada, que dê base a esses absurdos. Isso é mutilação. Isso faz um mal danado ao cão. Tá? Então vamos lá. Eu vou pedir para a Dani, que a Dani vai editar esse vídeo, que ela bote na tela para vocês o decreto de lei. E aí quem quiser vá lá ver e vai ver que eu não estou mentindo. Resolução número 1027, de 18 de junho de 2013. Conselho Federal de Medicina Veterinária proíbe a prática da caudectomia, ou corte da cauda de cães, para fins estéticos. A partir disso daqui, eles colocam raças como Cocker Spaniel, Pinscher, Poodle, Pitbulls, Rottweilers e Dobermans são alvos comuns do procedimento que são corriqueiramente justificados como para embelezar o animal. Ou seja, a partir de 2013 isso se torna crime. Crime é proibido, não é o Danilo que está falando. E desde 2008 já é proibida a cordectomia, que é o corte das cordas vocais, a conchectomia, que é aquele corte imbecil que fazem nos pitbulls e nos dobermans para levantar a orelha, e a ornicectomia, que é o corte das unhas dos gatos e de cães de raça pequena. Então não é o Danilo que está falando isso. Tá? Dani, por favor, coloque até os links aqui para mim. Tá? É uma lei, é um decreto. Ok, isso já virou lei. Tá bom? Não é o Danilo. É uma lei. É proibido. Em lugar nenhum mais, se vocês entrarem em qualquer site, seja CBKC, seja Sobasse, seja o que for, vocês não vão ver cães mutilados em exposição. Não vão encontrar laudo nenhum sobre o padrão de raça que fale que eles podem ou devem ser mutilados. O que esse decreto de lei diz é, para qualquer corte de rabo, de orelha, o que for, um médico veterinário tem que fornecer um laudo justificando a necessidade com anexo dos exames que mostram isso. Por exemplo, seu cão foi ferido e teve uma lesão muito grave na cauda. Aquilo ali não vai cicatrizar, ou ele teve uma quebra dos ossinhos, né, como se fossem as vértebras da cauda dele, e que aquilo ali não vai voltar ao normal e que vai causar um desconforto. Neste caso, a caudectomia é autorizada. Seu cão teve uma lesão nas cordas vocais que pode se tornar um tumor. Talvez seja autorizado o corte delas. Seu cachorro foi atacado e perdeu um pedaço da orelha. Então você faz uma cirurgia para reparar, ou pelo menos minimizar esta lesão. Isso tudo tem que ser autorizado, recomendado e justificado por um veterinário. Do contrário, isso é crime. É crime, não é o Danilo que está falando mais uma vez. Eu sei que vão chover comentários de pessoas me ofendendo para variar,
Mas, pelo amor de Deus, entendam, não é o Danilo. Quer ofender? Ofendam o Conselho de Medicina Veterinária. Eu compartilho dessa opinião. Mutilação estética nenhuma se justifica. Nenhuma. Tá bom? Nós recebemos a coisa de uma semana atrás de um colega do canal que mandou para o nosso e-mail fotos de um filhote, até para avaliar se esse filhotinho era ou não puro para o padrão Rottweiler. Eu até expliquei a ele que a foto era o cachorro ainda estava muito pequeno, mas que apresentava alguns traços de desvios. E ele até coloca assim, eu peço desculpas, mas não fui eu que cortei o rabo do cachorro. Se vocês vissem o corte que foi feito, aquilo é criminoso. Foi literalmente cortado o rabo do cachorro. Nem sutura deram. O cachorro tem um buraco na cauda, um buraco no toco que sobrou. E eu até coloquei para o rapaz, leve urgentemente para um veterinário para verificar a necessidade de uma sutura. Porque esse buraco é uma porta aberta para infecção. Muita gente ainda corta. A gente recebeu, e eu fiquei muito feliz com isso, foi um e-mail e um comentário da mesma pessoa pedindo orientação de como denunciar os criadores de uma raça em especial que ela estava querendo comprar. Eu peço desculpas, eu não me lembro agora. Ela estava querendo comprar um cachorrinho, um filhote, e todos os criadores estavam oferecendo o corte da orelha. E ela queria saber como denunciar. Eu fiquei muito feliz em saber que ainda existem pessoas que conduzem essa prática de não permitir maus tratos. Então, assim, o que eu falo para vocês é, não permitam. Porém, se vocês adquirirem um filhotinho com cauda cortada, um pitbull de orelha cortada, pelo amor de Deus, denunciem esse criador. Ele está cometendo um crime, não é o Danilo que está falando, é uma lei. Eu estou simplesmente divulgando para vocês. Eu compactuo desta lei, eu concordo. E antes que novamente venham me chamar de mentiroso, de falso, de hipócrita, porque o Thor não tem cauda, quem conhece o canal há bastante tempo e já viu na playlist Nossa Matilha a história do Thor, o Thor, quando nos foi doado com 1 ano e 5 meses de vida, ele já havia sido caudectomizado pelo criador que vendeu o Thor para a família que nos deu ele depois. Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a mutilação que o Thor sofreu. Eu rejeito a mutilação, eu lamento profundamente. E sei que o Thor corre um risco absurdo de ter displasia comparado aos meus outros cães. Porque a ausência da cauda faz o Thor rebolar muito mais. A presença da cauda facilita você entender o temperamento do seu cão. Tá? Eu sei que as pessoas vão aparecer aqui, lamentavelmente, pessoas de cérebro pequeno, que vão vir me ofender, que vão vir me questionar, que vão falar que eu não entendo nada. Beleza. O que eu entendo é do bem-estar do cão. Se você me apresentar um veterinário que fale que tem que cortar, porque é mais bonito, juro por Deus, esse cara tem que perder o registro dele. Agora, se ele falar que tem que cortar porque aquele cachorro em especial está sofrendo de um mal causado pela presença da cauda, beleza. O que se justificava era, tem que cortar a orelha do pitbull, porque nas rinhas pode perder um pedaço. Nas rinhas pode morder o rabo, então tira a cauda do cachorro. Não, se você deixar o seu cachorro com o rabo, o assaltante vai puxar ele pelo rabo. Você acha que alguém vai conseguir pegar o rabo de um cachorro se o cachorro estiver em estado de ataque? Não vai conseguir, irmão. Pelo amor de Deus, vamos parar de justificar. E outra coisa, briga entre cães, muito dificilmente um cão morde o rabo do outro. Eles vão morder logo o pescoço ou a anca do cachorro. O rabo é o que menos se procura em briga. Então não tem justificativa. Tá bom? Parceiro, espero ter te explicado, tá? Essa prática não é autorizada. Eu uma vez pesquisando raças para a Dani gravar aquele quadro Raças do Mundo Cão, a gente pesquisou alguns sites até lá fora e 99% condenam e não autorizam. Tá bom? O único desvio morfológico que é autorizado é o ergot, que é aquele 5º dedo. A gente tem um vídeo sobre isso, chama ergot, está na playlist, acho que é saúde, tá? Se alguém quiser dar uma olhada, porque existe um padrão. Por exemplo, o Yorkshire Terrier é autorizado
pelo padrão da raça, a presença do ergot na pata traseira. Existem raças que você não pode ter o ergot. Rottweiler, os Pitbulls, são casos como esse. São considerados desvios desqualificantes para a competição. Não é o Danilo que está falando. É o padrão, é a legislação de padronagem de cão. Tá bom? Espero que as pessoas que nos procuram somente para nos ofender entendam o que eu estou falando é baseado na lei. Como eu sempre falo, nada do que eu apresento aqui é a minha mera opinião. Coisas como essa, eu procuro ver a lei. Está tudo apresentado aí no vídeo, vão estar os links no descritivo desse vídeo para vocês tirarem qualquer dúvida. Família, eu peço desculpas se eu me exaltei um pouco, mas infelizmente, sempre que a gente apresenta esse quadro, ou outros, quando a gente apresenta a nossa opinião, é uma enxurrada de ofensas. Tá? Como eu já avisei, algumas críticas mais fortes a gente tenta explicar com educação, e quando essa educação não é recíproca, a gente está bloqueando. Tá? Aconteceu isso há pouco tempo, não vou dar o nome do rapaz, porque eu não vejo necessidade, mas ele veio me acusar de falar que o meu cão é melhor do que de todo mundo. Tentou criar problemas entre o nosso canal e o canal do Francisco. Tá? Eu até alertei o Francisco sobre isso. Então, assim, pessoas como essa, lamentavelmente, a gente vai bloquear. Não é porque eu não aceite críticas. Eu aceito críticas, desde que elas sejam construtivas. Críticas ofensivas, meramente no intuito de prejudicar a minha imagem, ou falar mal da minha família, ou criar intrigas que não existem, tá? E da minha parte nunca vão existir, como eu já cansei de falar, o YouTube tem espaço para todo mundo, serão críticas que serão bloqueadas, tá bom? Bom, família, espero que a gente tenha explicado a todos, sanado da maneira mais objetiva possível as dúvidas de vocês. Para a gente encerrar, vamos para os salves. Salves de hoje, família, eles vão para o Cleison Souza, lá de Sobral, no Ceará, para o Redfire e o seu cãozinho, o Thor, para o Rodrigo, a sua esposa Darlene e seu Hot Irons, peço desculpas se eu não pronunciei seu nome certo, para o Harrington e a sua Hot Amel e a sua SRD Barbudinha, adorei, para o Ângelo e para o seu Hot Valley Blade e para o Ítalo Pires. Para todos vocês, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela confiança e para todo mundo da família Mundo Cão, os meus mais sinceros agradecimentos. Vocês não têm ideia do quão honrado a gente fica por saber que vocês confiam na gente. Como eu sempre digo, não sou o dono da verdade, procuro somente divulgar aquilo que eu aprendi ao longo desses 9 anos criando Rottweiler, com muita leitura, indo em busca de muita informação, aprendendo todo dia, observando meus cães. Tudo que a gente procura oferecer para vocês é embasado em muita leitura, procurando muita orientação de veterinários, de pessoas com mais conhecimento do que a gente, porque, como eu falei, lá atrás me ajudaram, e a ajuda que o Paulo e a Luciana nos deram no início de tudo com o Hunter II foi crucial para que nós hoje pudéssemos ter uma matilha tão grande e tão bacana conosco e com os nossos amigos. Tá? Se vocês não concordam, é o direito de vocês, eu só espero um pouco de respeito e compreensão. Ok? Família Mundo Cão, muito obrigado, fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês, até uma próxima e eu fui.